leitura, então, do capítulo 25, da obra Fonte Viva, nos dons do Cristo. Em seguida, algum voluntário que se encontre na sala fará a prece inicial. Nos dons do Cristo, mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom do Cristo. Efésios, capítulo 4, versículo 7. A alma humana, nestes 20 séculos de cristianismo, é uma consciência esclarecida pela razão, em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos. O campo de luta permanece situado em nossa vida íntima. Animalidade versus espiritualidade. Milênios de sombras cristalizadas contra a luz nascente. E o homem, pouco a pouco, entre as alternativas de vida e morte, renascimento no corpo e retorno à atividade espiritual, vai plasmando em si mesmo as qualidades sublimes indispensáveis à ascensão e que, no fundo, constituem as virtudes do Cristo progressivas em cada um de nós. Dai a razão de a graça divina ocupar a existência humana ou crescer dentro dela, à medida que os dons de Jesus, incipientes, reduzidos, regulares ou enormes, nela se possam expressar. Onde estiveres, seja o que fores, procura aclimatar as qualidades cristãs em ti mesmo, com a vigilante atenção dispensada à cultura das plantas preciosas ao pé do lar. Quanto à terra, todos somos suscetíveis de produzir para o bem ou para o mal. Ofereçamos ao divino cultivador o vaso do coração, recordando que, se o solo consciente do nosso espírito aceitar as sementes do celeste pomicultor, cada migalha de nossa boa vontade será convertida em canal milagroso para a exteriorização do bem, com a multiplicação permanente das graças do Senhor ao redor de nós. Observa a tua boa parte e lembra que podes dilatá-la ao infinito. Não intentes destruir milênios de treva de um momento para o outro. Vale-te do esforço de autoaperfeiçoamento cada dia. Persiste em aprender com o mestre do amor e da renúncia. Não nos esqueçamos de que a graça divina ocupará o nosso espaço individual, na medida de nosso crescimento real nos dons do Cristo. Quem gostaria de fazer a prece inicial? Se não tiver candidato, eu me candidato. Já se ofereceu. Por favor. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponha no coração do homem a compaixão e a caridade, Deus. Dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança um guia, ao órfão um pai. Senhor, que a tua misericórdia se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho, onde se há de refletir o vosso iluminado espírito. André, então é com prazer que eu te passo a palavra para as suas considerações.
Quantos minutos que você disse que são? Uns 20? Quantos minutos? Olha, a gente fala de 20 a 30, mas há quem já usou 30, 40, e a gente não consegue deixar de ouvir. Então, você fique à vontade, eu acredito que você pode fazer sua exposição aí tranquilo, como normalmente você o faz nos centros espíritas onde você tem ministrado suas palestras, tá bom? Tá certo. Bom, muito obrigado. Primeiro, a espiritualidade, né? A toda luz que é jorrada hoje em dia sobre esses trabalhos. Quero agradecer imensamente à própria instituição, à própria Abrame, aos colegas aqui presentes, ao Fernando, professora Socorro, colega Abílio e todos os demais que estão presentes. Agradecer e parabenizar, porque a gente sabe, né, Fernando, que esse trabalho tem que ser abnegado e só vai assim, e a gente sabe que é muitas vezes um fardo, muitas vezes um peso, apesar de ser missão, né, que a gente escolhe de fazer essa parte, mas não é fácil, né, compatibilizar a nossa missão, né, institucional, que é divulgar, que tanto nos puxa energia e tudo mais, com essa missão extra, que é da gente tentar levar a palavra, né, e tentarmos aí estudar para contribuir com a doutrina, sobretudo. Quando eu escolhi o tema, e eu procurei, sinceramente, buscar alguma coisa que não fosse redundante, não fosse aquelas coisas que eu acompanho no grupo do WhatsApp, dos colegas que sempre trazem os textos, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, e várias passagens que já foram exaustivamente colocadas. A própria reforma íntima é um tema muito, muito recorrente, mas o momento que nós estamos vivendo é um momento paradigmático, né? É um momento sublime, sui generis, e que há mais de 100 anos não acontece com tanta incidência. É interessante porque, por um lado, e aqui eu quero só fazer um parênteses, que eu quero colocar essa exposição de uma forma muito, muito tranquila, muito de conversa, de bate-papo, para a gente não entrar nos sofismas, não entrarmos aí em melindres de questões teóricas, e ir mais para o pragmático, para aquilo que talvez tenha me chamado mais atenção, que é essa necessidade de a gente ter consciência do que está acontecendo com a gente sair do piloto automático e refletirmos sobre isso, que eu acho que todos fizeram, mas eu acho que a pandemia teve essa função maior para todo mundo, né? E se não teve, deveria ser esse o objetivo. Então, a gente sabe que tudo que aconteceu, para quem é espírita, para quem acredita na reencarnação, nos vários planos, é um chamado espiritual para renovação, é um chamado para evolução, é uma tomada de consciência coletiva, e a gente agregando esse tema de reforma íntima é, sobretudo, uma tomada de consciência individual, que apesar de todas as consequências sociais e coletivas que a gente está passando, isso deve ter tocado o coração de todo mundo e de nós, sobretudo, aí, que estamos lidando diariamente com a dor do próximo, em todos os sentidos, e isso nos chama mais atenção pelo lado espiritual, na medida em que a gente tem que parar para pensar aonde a gente estava, o que a gente está fazendo e para onde a gente vai, né? Então, a gente viu muitas teorias de décadas, né? Desde que eu adolescente vejo, em 2019 vamos ter uma transformação, está chegando um mundo de regeneração, estamos saindo das provas e expiações para ir para essa regeneração, e na nossa cabeça parece que a gente um pouco tem aquela impressão idealista, aquela impressão até de filme, que vai ter um momento, um marco teórico em que vai ter um tsunami, que vai ter um meteoro, que vai ter alguma coisa assim catastrófica que vai criar essa modificação planetária. E a gente sabe que não é. A gente sabe que essa transformação terrena está acontecendo já há décadas. A gente sabe que nós fomos chamados
na quarentena, né, da reunião que o plano espiritual fez, de quarentena que nos foi dada, de mais 50 anos, quantos anos sejam, que talvez tenha coincidido com 2019, 2020, e que a pandemia para a gente trouxe esse marco, né? Trouxe uma questão com essas teorias aí místicas e apocalípticas, né? E que, infelizmente, de tudo que já aconteceu recente, né? Tivemos desencarnes coletivos aí de mais de 150 mil pessoas no Brasil, mais de 200 mil nos Estados Unidos, mundo afora, mais de 500 mil. E parece que isso não é suficiente para mudar um estado de coisas, de várias coisas que estavam acontecendo conosco individualmente e com a humanidade. E somos chamados a todo dia a mudar alguns padrões, né? O nosso próprio padrão vibratório, a consciência ambiental, né? E tudo que a gente vem passando. E o termo, né, reforma íntima, nos traz a necessidade da gente avaliar o que a gente tem que fazer aqui na Terra, nesse plano espiritual. Eu assisti numa palestra do colega que eu não conhecia, e por causa do tema eu pude conhecer, Haroldo Dutra, mineiro, né? Achei ele extremamente sábio, extremamente com uma bagagem muito grande, e veio trazer coisas muito simples do dia a dia e que me chamaram muita atenção. Por exemplo, a gente cresce, a gente tem um plano de carreira. Então, você que está na magistratura, a gente que está na magistratura pensa que talvez vamos nos aposentar só aos 75 anos pela compulsória, outros não, vão aposentar um pouco mais cedo, e aí vamos advogar, vamos fazer aquilo, mas, no geral, a nossa história recente de empresas e tudo no Brasil, a gente tem aquela concepção, até no resto do mundo, nós vamos entrar numa empresa, numa corporação, e nós vamos passar uma vida com aquela escolha que a gente fez. Então, nós temos que nos preparar para todas as habilidades possíveis para a gente encarar aquele emprego. E hoje isso mudou demais, né? As competências têm que ser mutáveis, todo mundo tem que se adaptar. Nós passamos num concurso para fazer o julgamento do direito, agora a gente tem que produzir videoaula, a gente tem que mexer com Zoom, WhatsApp e tudo mais. Então, todo dia nós somos chamados a isso. Mas o Haroldo me falou uma coisa interessante, que com a consciência espiritual que a gente tem, ou que a gente deveria ter, por que a gente não faz um planejamento de imortalidade que todos nós somos? Nós somos imortais. Nós saímos só desse corpo físico. E a gente vai viver séculos e séculos e mudar só de estrutura corpórea, né, da parte fluídica. Então, por que a gente não faz esse plano de existência? Então, nessa encarnação, eu vou me preparar, e aquelas matérias em que eu estava, entre aspas, tomando bomba, né, eu vou começar a trabalhar mais, que é a caridade, que é o melhoramento, né, pessoal, estudo, reduzir a vaidade, o orgulho e várias outras coisas que nos chamam ali. Só que a gente, com o dom do esquecimento entre uma encarnação a outra, parece que a gente está fadado a morremos, aí vamos ver o que vai acontecer na próxima encarnação, se eu vou ter que aprender inglês, alemão ou outra coisa qualquer, esquecendo que, se somos imortais no plano espiritual, por que a gente não se prepara para ter essa reforma íntima, que no conceito dele não deveria nem ser chamado de reforma íntima, deveria ser chamado de processos educativos, e que, com essa finalidade de evolução constante, nós somos extremamente moldáveis, que não deveríamos necessariamente tratar disso como uma reforma de uma casa em que você derruba concretos, paredes, refaz todo o plano arquitetônico, até porque a gente estaria, entre aspas, nessa vida e em outras, dentro de um avião, andando, e a gente tem que reparar um defeito ou vários defeitos no nosso motor enquanto o avião está andando, né? Então, essa é a nossa vida, essa é a nossa reforma íntima que a gente tem que fazer todos os dias. E com essa consciência, a gente tem que andar para frente. A gente, como diria Chico Xavier, ele se denominava ou se caracterizava de lesma, para demonstrar, sem falsa modéstia, sem querer holofotes e palmas, eu sou uma lesma. Eu sou um ser minúsculo com a consciência muito grande da necessidade de evolução que eu tenho que ter. E é por isso que a gente trata de reforma íntima, porque se fôssemos espíritos puros, a gente não estava aqui, né?
E isso me chamou muito mais atenção, porque desde o começo da semana, quando da escolha do tema, aquilo mexeu comigo ao ponto de falar assim, nós mesmos, eu mesmo, é que somos capazes de falar isso e temos propriedade de falar isso, porque a quantidade de coisas que tenho para reformar, que a gente tem que fazer de mudança diária, é muito grande. E aí vai nos mínimos detalhes, porque às vezes a gente está no trabalho, faz um julgamento devidamente, relativamente equilibrado, tenta trabalhar com a capacidade, com várias questões de produtividade e tudo mais, trata ali os nossos funcionários com educação, com respeito, mas deixa de dar devida atenção num momento de dificuldade que às vezes alguém do nosso lado está, e a gente com mais consciência, talvez, no momento, deveria simplesmente usar da caridade, que não é só a que a gente confunde de dinheiro, de comida, de um agasalho, mas a caridade moral, a palavra, uma palavra de incentivo que restabelece ou que pode colocar no eixo uma pessoa que está no desespero, que podia estar prestes a se suicidar mesmo. E a gente sabe que, até vou tocar um pouco nesse assunto, a gente nunca antes, na história não só desse país, mas como da humanidade, teve uma sociedade tão doente ao ponto de ter tanta venda de ansiolíticos, ansiedade, o mal do século, guerras químicas aí, porque todo mundo trabalhando no limite do estresse e tudo mais, e o suicídio e outras coisas tão devastadoras que criam números estratosféricos. Eu me lembro que quando eu cheguei em Mineiros, minha primeira comarca intermediária, nos muros da cidade, eu andava e tinha frases escritas nos muros: cuidado, evite o suicídio. Eu falei, gente, mas estão fazendo propaganda de outdoor aqui para a pessoa evitar o suicídio. Tão grande eram os números de suicídios e a vara criminal que eu peguei lá. Eu tinha que julgar vários processos de que as pessoas se suicidando. Então, a gente cresceu em muito em termos tecnológicos, a gente cresceu em muito em termos de avanços, de descobertas, de combate, em certas medidas, à fome, que não podemos nos comparar aí com países, né, subsaarianos e outros, mas, ao mesmo tempo, se você pegar e as pessoas têm essa... eu vou trabalhar porque eu vou ter dinheiro, eu vou ter muitos amigos, eu vou ter isso, eu vou ter uma casa no condomínio, eu vou ter inúmeras coisas que a gente busca, e a gente sabe que quanto mais essas pessoas, modelos internacionais, né, pela a luta pelo corpo perfeito, luta estética, pelo contrário, são essas pessoas que mais sofrem com as dores da alma, o sofrimento ali da solidão, e que levam ao suicídio, que levam a todas as outras questões aí. E aí a necessidade da gente olhar para o nosso umbigo e parar para pensar o que a gente está fazendo da nossa vida, tanto coletiva quanto individual, se a gente tem que todos os dias, deveria chegar no final do dia e refletir: o que eu fiz hoje? Contribuiu para eu ser melhor do que eu fui ontem? O que eu vou fazer amanhã? Vou me programar, primeiramente, para acordar, agradecer pelo dom da vida, agradecer pela saúde, agradecer pela nossos entes queridos, pedir resignação, porque todos nós sabemos que nós vamos ter inúmeras questões que nós vamos passar. Todo mundo vai perder um ente querido, todo mundo vai sofrer uma decepção amorosa, todo mundo vai ter um problema de saúde, se não tiver, porque vai falecer mais cedo e vai ter que encarar aquilo ali, e várias outras questões que nos chamam a razão diariamente, diuturnamente. Mas a gente entra na corda, na onda do piloto automático e esquece que a gente tem que caminhar como a lesma que Chico Xavier falou, que é passos vagarosos, passos milimétricos, mas é para frente sempre. E a gente insiste muitas vezes em retroagir, em andar em círculos, vir mais uma encarnação, 2, 3, para reformar uma coisa que, se a gente tivesse tomado consciência, se a gente tivesse nos atentado, a gente poderia encurtar aquilo ali e não errar, e observar o erro do próximo para a gente não cair no mesmo buraco. Então,
De 2000 anos para cá, desde que o Consolador veio, desde que Cristo veio, trazendo inúmeras questões que ele, de forma parabólica, de forma metafórica, cansou de falar para vários, mas que todos diziam que, na época, tinham que falar por metáforas, por parábolas, porque as pessoas eram ignorantes, as pessoas não tinham acesso ao conhecimento, existia muitas questões envolvendo as religiões. De tudo isso, né, que a gente passou, tivemos aí guerras religiosas, depois a própria Inquisição, grandes guerras, Holocausto, Guerra Fria, fome, miséria, problemas sociais, desigualdades sociais, a ascensão do consumismo, os suicídios que eu já falei, os próprios vendilhões de templos, né? A gente chega num patamar hoje em que as igrejas brigam para a tomada de espaço nas câmaras municipais, nas assembleias, no Congresso Nacional, para uso político da fé, a venda da fé, a corrupção endêmica no Brasil, e várias outras coisas que nós, enquanto instituição, também temos uma parcela muito grande de responsabilidade. Temos aí, nunca antes visto também, após a Constituição de 88, o excesso de judicialização da vida. Tem uma autora alemã que chama Ingeborg Maus, que eu falo isso muito na parte do direito, das aulas que eu dou de direito, que ela tem um livro que chama O Judiciário como Superego de uma Sociedade Infantilizada. E isso mexe com uma catarse coletiva que todo mundo tem que ter, e parece que não conseguimos mais resolver os problemas morais da sociedade. Então, o Congresso Nacional, que deveria resolver, por exemplo, se existe uma demanda muito grande de casamento homoafetivo, e o Congresso Nacional não tem coragem de legislar sobre isso para não perder bancadas, né? Quem é evangélico, quem é de outra concepção. Na reunião de juiz aqui. Não tem essa possibilidade para não afetar suscetibilidades, não perderem votos, então eles não chegam a um acordo moral sobre isso, recai no colo do Supremo, que o Supremo, como força contrabalanceante, como força, né, contra-majoritária, tem que decidir para fazer, talvez, o uso de direitos e garantias fundamentais. E aí, nesse aspecto, vai desde uma concepção dessa, desde o aborto anencéfalo, prisão em segunda instância, que deveria, entre aspas, ser resolvido nos congressos, e cai no judiciário. As coisas mais comezinhas, porque na nossa época de criança, nós que somos de um estado eminentemente rural, com tradições conservadoras rurais, se você tinha um vizinho de fazenda em que o gado atravessava o pasto alheio e rompia ali a cerca, causava um dano no seu pasto, o que acontecia? Já tinha a sua marca, que não era a marca dos gados fraudados, roubados, o vizinho conhecia, você já era compadre, amigo do seu vizinho, você ia lá, levava o gado que destruiu a fazenda do vizinho, pedia desculpa, o vizinho falava, não, que é isso, compadre? Vem cá, vamos tomar um café, vamos comer um pão de queijo que minha mulher está fazendo aqui, fizemos uma pamonhada essa semana, então nós vamos resolver isso aqui, está tranquilo, compra a cerca aí para mim. Hoje não. Hoje nós não conhecemos o vizinho de cerca, são as guerras entre grileiros que invadem aí propriedades dos outros, corrupção, várias outras questões envolvendo a área rural aí, a violência, e, no mínimo, mesmo as pessoas de bem, entre aspas, né, para se usar esse termo tão equívoco hoje em dia, mesmo sendo as pessoas de bem, os vizinhos, entrou o gado na cerca do outro, vou resolver isso com o senhor lá no juizado especial criminal da comarca, em que um TCO está te esperando lá para você responder. Tamanha judicialização da vida. Fora as coisas que são aparentemente ridículas mesmo, que as pessoas usam da indústria do dano moral, vocês estão acostumados aí, não estão recursais, né? Da indústria do dano moral, para poder ganhar dinheiro, e não com a concepção, às vezes, genuína de que se aquilo é direito ou não. Então, quando acontecem coisas como essas, a gente, né, usando da toga,
a gente tem que ter a concepção que a conciliação vem, não é só para a gente reduzir quantitativo de processo, não é para estatística, não é para agradar o CNJ ou a Corregedoria do Tribunal, mas a necessidade que a gente tem de sermos instrumentos de levar paz social. E muitas vezes a gente perde essa noção no exercício, porque a gente está tão tolhido de instrumentos, ou então tão assoberbados ou incitados a ser produtivos, porque a sociedade de hoje é a sociedade da informação, é a sociedade do consumo, é a sociedade do WhatsApp, é a sociedade da velocidade, a sociedade da ansiedade, que nos imprime essa necessidade também de fazer isso no nosso exercício. E aí a gente perde a capacidade de sentar uma parte na vara de família. Espera aí, existe a possibilidade aqui de reconciliação, mas será que o senhor não pode fazer isso ou aquilo com ela? Vocês têm um filho juntos, então, ontem mesmo, eu estou na vara de Maria da Penha, eu parei a audiência, lembrei disso, assim, eu parei a audiência, o cara tinha batido na mulher, tinha todas as consequências, mas ele não via o filho há 5 anos. E eu virei para ele e falei, o senhor sabe que, com a devida, vem aqui com todo respeito, não é tema da nossa audiência, que eu sou juiz criminal, e isso é uma questão de família. O senhor não tem só que pagar pensão, o senhor tem um dever moral com o seu filho, o senhor tem que visitá-lo, o senhor tem que criar uma referência paterna para ele. Hoje nós temos essa criminalidade tão assoberbada, porque muitas crianças, quando chegam à idade da adolescência, não têm a referência de limite paterna que a gente vê lá na vara, que a doutora tanto tempo ficou e tão bem trabalhou lá, na vara da infância e juventude, de atos infracionais, que a gente vê que 80%, 90% dos adolescentes em ato infracional não tem um pai. E aquilo falta a consciência nossa, não só da reforma íntima, mas de pensar, se eu não fizer o meu compromisso moral com essa criança nessa vida, eu vou ser chamado em outro momento para fazer isso. Então, a gente, como juiz, a gente tem um pouco dessa missão também, né, de não só extinguir o processo, a prescrição, está faltando a nulidade processual, mas a vida que está ali atrás, as vidas, eles têm um compromisso kármico, reencarnatório. Vão ter que vir de novo, porque o menino vai se sentir negligenciado, abandonado, e vai vir outra encarnação com a raiva, com o rancor, para o pai pedir perdão, sendo que, às vezes, uma chamada de atenção mesmo ali, né, com o poder que a gente tem coercitivo, né, pode fazer uma diferença na vida e trazer essa necessidade da pessoa criar essa consciência e mudar um pouco. Isso eu estou falando no geral, mas nós mesmos, né, tudo isso que a gente está vivendo da pandemia, que nos criou a necessidade de nos fecharmos, de valorizar a família, de valorizar a saúde, criou uma concepção um pouco até complicada de você abrir todos os jornais, todos os dias, os telejornais, assistir mortes, doenças, desencarnes coletivos. E a gente, num ano em que tivemos tantas mudanças, negação da doença, desvalorização da ciência, agora nós estamos na luta. Se você pegar um país tido, né, mundialmente como desenvolvido, como o Canadá acabou de fazer uma licitação internacional para comprar uma dose da vacina para cada habitante. Então, é a preocupação com a vida. Não estão discutindo se a vacina é chinesa, se a vacina é de Oxford, a vacina é russa, é Sputnik. Nós não estamos nessa concepção. Nós temos que proteger a vida. E protegendo a vida, proteger quem está perto da gente, os idosos, quem tem o compromisso kármico de desencarnar agora, tudo bem, vai passar por isso, nós vamos ter que ter o sofrimento, mas a gente não levar isso para o plano ideológico, PT, DEM, PSDB, votou no Bolsonaro, votou no Lula, votou não sei em quem, o próprio Trump pode, né, tem muitas concepções que falam, pode ter perdido bastante da eleição, porque criou uma guerra ideológica em relação à pandemia e não foi bem avaliado pelos americanos sobre isso. O Maguito Vilela ganhou a eleição estando com a Covid, estando entubado. As eleições mudaram para alguns, para outros não. Parecia que a pandemia sumiu agora, e agora voltou o lockdown em São Paulo.
voltou restrições em vários locais, porque como se fosse uma mágica, passou 2 dias da eleição, agora já tem isolamento social de novo. Então, é a vida que está em jogo e, no limite, nas coisas comezinhas da reforma íntima, é aquilo que nós temos que observar mesmo, da consciência, do modificar-se, do não preconceito. Então, se a vacina for chinesa, se todas as outras vacinas tiverem um componente chinês, a gente compra material chinês todo dia para ser mais barato, não podemos, mas a gente vai correr o risco de perder